Boa noite. Boa noite. If the Lord has been good to you this Sabbath, say amen. Se o Senhor foi bom para vocês este sábado, digam amém. Amém. And if He's been really good to you, you must smile and say amen. E se Deus foi realmente bom, vocês têm que sorrir e dizer amém. Amém. I have been really blessed this morning sharing the Word of God with you. Eu senti muito abençoado ao partilhar a palavra de Deus convosco esta manhã. This morning we talk about the assurance that we can have in Jesus before His second coming. Esta manhã falamos da segurança que nós podemos ter em Jesus antes da sua segunda vinda. And tonight we're going to talk about the gift that God has for us to live a good life. E esta noite vamos falar sobre o dom, o presente que Deus tem para nós para vivermos uma boa vida. Now, God has made provision for us to live a life of excellence. Deus providenciou as coisas para que vivêssemos uma vida de excelência. But it is not by ourselves, Mas não é por nós mesmos, because there's no excellence in us. porque em nós não há excelência. The excellence is in God. A excelência está em Deus. I shared with you this morning that all over the world, Eu partilhei convosco esta manhã que em todo there, o mundo there are young people just like you who are standing up for Jesus. há jovens como vocês que estão a erguer-se por Jesus. I was inspired to hear the testimonies this afternoon E eu fui muito inspirado a ouvir os testemunhos esta tarde of young people who are giving of themselves in service to God. de jovens que estão a dar de si mesmos para o serviço ao Senhor. There are young people just like you, Há jovens exatamente como and vós. sometimes in more difficult circumstances than E yours. acreditem, às vezes em circunstâncias mais difíceis do que as que vocês vivem. I was twice in Egypt late last year, Eu tive 2 vezes no Egito durante o ano passado. and you know that Egypt is currently under military occupation, Vocês sabem que o Egito está neste momento debaixo de uma ocupação militar. and it is not even safe to travel to Cairo. E vocês sabem que nem sequer neste momento é seguro viajar para o Cairo. But the young people in Egypt wrote to me and said, Pastor, can you come and visit with us? Mas a verdade é que os jovens adventistas no Egito disseram-me, Pastor Kanji, venha estar connosco. I asked my office whether it was safe to go, Eu perguntei no meu escritório se era seguro ir até ali. and they said, we don't think you should go. E eles disseram-me, nós achamos que não deves ir. But I felt the need of those young people, Mas eu senti a necessidade daqueles jovens and I still went. e eu fui na mesma. It was a kind of a youth congress like this, Era uma espécie de congresso de jovens como este. and all the young people of Egypt were there, E todos os jovens do Egito juntaram-se naquele lugar. all 40 of them. Sabem quantos eram? 40. Todos. There were just 40 of them, Eram apenas 40 jovens. but 40 young people who want to do something for Jesus Mas 40 jovens que querem fazer alguma coisa por in the Jesus. most difficult circumstances. Nas circunstâncias mais difíceis. And I want to praise God for them. E eu quero louvar a Deus por isso. So tonight I want to encourage you. Então, esta noite eu quero encorajar-vos. I want to tell you with utmost assurance Eu quero dizer-vos com a mais profunda das certezas that God has a place of service for each one of you. que Deus tem um lugar no serviço para cada um de vós. For the majority of you, you will probably stay in your own environments. A maior parte de vocês vão servir o Senhor nos vossos próprios ambientes e contextos. But some of you will be called overseas. Mas talvez alguns de vós Deus vai chamar-vos para irem para outros lugares. Some of you will be called to different areas of the world. Muitos, quem sabe, serão chamados para outros lugares do mundo, outras partes do mundo. But wherever God calls you, He will prepare the way for you. Mas para onde Deus vos chamar, Ele vai preparar o caminho para You don't vós. need to worry about what is going to happen. Vocês não precisam de estar preocupados com o que vai acontecer. When God's calls come upon your life, Quando o chamado de Deus chegar à vossa vida, be obedient. sejam obedientes. You will never imagine what God has in Vocês store for nem you. podem imaginar o que Deus tem preparado para vós. Whether it is in your local church Seja na vossa igreja local or overseas ou do outro lado do oceano or in the most difficult parts of the world. ou nos lugares mais difíceis do mundo. Now I want to share my message with you, Agora quero partilhar a mensagem convosco. entitled E o título desta mensagem, A Gift for Your Birthday. um presente de aniversário. Will you pray with me? Querem orar comigo, por favor? Heavenly Father, Pai nosso que estás nos céus, please open our hearts pedimos-te que abras os nossos corações to receive your word. para recebermos a tua palavra We pray in Jesus' name. e oramos no nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. The story is told of a man from Scotland. Conta-se a história de um homem da Escócia. He wanted to go and start a new life in the United States. Ele queria ir para os Estados Unidos e começar uma nova vida ali. He was not a rich man. Ele não era um homem rico,
but he wanted to go and start fresh in the United Mas States. ele queria ter um recomeço completamente novo nos Estados Unidos. And so to buy himself this ticket on this ocean liner, Então ele comprou este bilhete numa linha de cruzeiros. he had to sell everything he had. Para poder comprar o bilhete para viajar, vendeu tudo o que tinha. And he had the equivalent of about 50 euros left. E ficou apenas com o equivalente a 50 euros. So he said to himself, I cannot spend my money on board that ship. Então o plano dele era: eu não posso gastar o dinheiro durante a viagem no navio, I will need the money when I arrive in the States. porque eu vou precisar destes 50 euros quando chegar aos Estados Unidos. And so on the day that the ship was to begin the 10-day trip, Então, no dia em que o navio ia começar uma viagem de 10 dias, he went to the local market and he bought some fruits and some bread and some cheese and some biscuits. ele foi ao mercado local antes de embarcar e comprou fruta, pão, queijo e alguns biscoitos. So that was going to be his diet for the 10 days across to the Então, United States. aquela comida que ele comprou ia ser a dieta que ia fazer durante aqueles 10 dias. For the first 4 days it was all right. He was having biscuits and cheese and bread. Nos primeiros 4 dias não foi mal. Ele ia comendo o queijo, o pão, as bolachas. But day number 5, when he opened his bag, there was a smell that was coming back from his O bag. problema é que no 5º dia, quando ele abriu o saco, havia um cheiro um bocado esquisito que vinha lá dentro. So the cheese was getting a bit moldy and the fruits were getting rotten. As frutas estavam a apodrecer, o queijo a ficar muito mole. But he pressed his nose and he said, no, I made a commitment not to buy anything, so I will eat this. Mas ele fechou o nariz e disse: não, eu tenho um compromisso, eu vou ter que comer isto. But day number 7, when he opened his bag, there was such a bad smell that he had to close it straight Mas away. no 7º dia, quando ele abriu o saco, o cheiro era demasiado horrível, ele teve que fechar And o so saco. he said, I will not eat anything until I get there. E ele pensou: bom, já não vou comer mais nada até chegar aos Estados Unidos. But on day number 10, the night before he arrived, Mas no 10º dia, na noite antes de chegar, he felt so weak. ele sentiu-se tão fraco, There was no life left in him. já não havia vida nenhuma que restasse He said, nele. if I don't eat anything, I will not be alive to see the United States. Ele disse: se eu não comer alguma coisa, eu não vou estar vivo para ver os Estados Unidos. And so he decided to make the ultimate sacrifice. Então ele decidiu fazer o derradeiro sacrifício. And so he pulled out the equivalent of 5 euros from his wallet. Então ele tirou da sua carteira o equivalente a uns 5 euros And he dragged himself all along this big ship and ended up in front of this huge dining room. e aí vai ele, arrasta-se até a um espantoso salão de jantar And he put his face against the glass window. e meteu os olhos naquele vidro para espreitar. There was a banquet and people were having a party in there. Havia um banquete, as pessoas estavam numa festa ali dentro. There was a lot of food from all countries on the long tables. E havia uma mesa comprida com montes de comida de todos os países. And so he began to drool beyond control. E ele começou a babar-se, não se controlava. And so he pushed the door and he went straight to the chief steward. Então ele empurrou a porta e foi direitinho ao mordomo. And he showed the 5 euros. E ele mostrou-lhe os 5 euros. He said, please, a bowl of soup and a piece of bread. E ele disse: por favor, quero um pedaço de pão e uma tigela de sopa. And the man shook his head. E o homem abanou a He cabeça. said, please, you don't understand. I want to see the States. I won't live if I won't eat something. Ele disse: por favor, eu preciso de sobreviver, eu só tenho que comer qualquer coisa. And the man shook his head again. E o mordomo, abanou a cabeça. He said, you don't understand. I have been starving. Please, I know it's not much, 5 euros on this big party, but please, one bowl of soup. Ele disse: eu sei que 5 euros não é nada para um banquete como este, mas deve dar nem que seja por um bocadinho de sopa. But the chief steward shook his head and told him, Mas o chefe dos mordomos continuou a abanar a cabeça e disse-lhe: he said, my friend, you don't understand. ele disse, meu amigo, tu não estás a entender. When you paid for your ticket, Quando tu pagaste pelo bilhete no navio, you paid for all your meals. tu pagaste para todas as refeições. And this banquet was accessible to you every day. E este banquete esteve acessível a ti todos os dias. And you have chosen to live as a beggar. E tu escolheste viver como um mendigo. We are all on the way to the kingdom of God. Nós estamos todos a caminho do reino de Deus. And my question to you tonight is, what's the quality of your journey? E a minha pergunta hoje é esta: qual é a qualidade da vossa jornada? The Bible tells us that His divine power has given us everything we need for life and godliness. A Escritura diz que o poder de Deus deu-nos tudo
tudo o que precisamos para esta vida. God did not only give us salvation in forgiving us of all our past sins, Deus não nos deu apenas perdão e salvação em relação a todos os nossos pecados passados. He is not only our Savior, Ele não é apenas o nosso Salvador, but He is also our Lord. mas Ele é também o nosso Senhor. And He has made provision for all of us to live a fulfilling life between now until Jesus E comes. por isso Ele quer dar-nos todas as condições para vivermos uma vida rica e plena enquanto vivemos aqui. After the day of Pentecost, Jesus spent 40 days with His disciples. Antes do dia de Pentecostes, Jesus passou 40 dias com os seus And He discípulos. talked to them about His second coming. Ele falou-lhes sobre a sua segunda vinda And He said to them, e Ele disse-lhes, do not leave Jerusalem. não deixem Jerusalém. Or maybe we should open our Bibles to read this in Acts chapter 1. Talvez Everybody, Acts chapter o 1. melhor vai ser abrir as vossas Bíblias. Vamos abrir em Atos, no capítulo 1. Acts chapter 1. Let's read in the book of Acts, chapter 1. Vamos ler em Atos, capítulo 1, And we read on verse 4. e lemos no versículo 4. It says, on one occasion, while he was eating with them, Em certa ocasião, estando comendo com eles, he gave them this command. ele ordenou-lhes, He said, do not leave Jerusalem, não vos ausenteis de Jerusalém, but wait for the gift my father promised, mas esperai a promessa do Pai, which you have heard me speak about. a qual de mim ouvistes. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois destes dias. Jesus says to them, do not leave Jerusalem. Jesus disse-lhes, não deixem Oh, Jerusalém. he had finished his training. Jesus tinha terminado a sua formação. They had spent 3.5 years with him. Eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus. They had been to the best workshops and to the best training ever. Eles foram aos melhores seminários, workshops e formações alguma vez feitos. But still they were not ready. Mas, no entanto, ainda não estavam preparados. If it was me, I would say to the disciples, now go, quickly go. Se fosse eu, provavelmente tinha dito aos discípulos, é agora, vamos, toda a gente a sair. Because they were about to embark on the greatest mission ever to prepare the world for the coming of Jesus. Porque eles estavam prestes a embarcar nesta viagem fantástica de preparar o mundo para a volta de Jesus. There was great urgency in that. Havia, sem dúvida, uma grande urgência. Just like we would say at the end of this Congress, go and tell your friends and tell your people in your environment about Jesus. Tal como nós, no fim deste congresso, vamos dizer para sairmos daqui e irmos dizer ao mundo acerca de Jesus. But Jesus surprises us when he says, wait. Mas Jesus, surpreendentemente, vai dizer, He said, don't go yet. Esperem um pouco, não vão ainda. Wait here. Esperem aqui. Because without the gift of the Holy Spirit, you won't be effective in what I'm calling you to Porque do. sem este dom, este presente do Espírito Santo, vocês não serão eficazes em fazer aquilo que eu vos mandei. And so they discussed among themselves. Então eles discutiram entre eles And then the next time they meet Jesus, e da próxima vez que estiveram com Jesus, in the next verse it says this. no verso seguinte diz, In verse 6 it says, that when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? e aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? He said, is this the second coming? Senhor, é isto a segunda vinda? They wanted to know when Jesus will come back. Eles queriam saber exatamente quando é que Jesus ia voltar. I am very interested to see what Jesus says to them. E eu estou muito interessado, acho muito interessante ver o que Jesus lhes respondeu. In verse 7, No versículo 7, he says, it is not for you to know the times or the dates the Father has set by his own authority. e ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. It is good to know the times and the season, the climate that in the world when Jesus will come. É muito importante conhecer o ambiente, o contexto e os tempos que antecedem a volta de But Jesus Jesus. says to them, it's not your job to be finding out exactly the times and the days that I will come. Mas o vosso trabalho não é andar exatamente à procura dos dias e dos momentos em que eu vou voltar. And then it says, but what is important for you, Por isso ele depois disse, mas o que é in importante verse para 9, vós, in verse 9, no versículo 9 it lemos, says, but you will receive power when the Spirit comes upon you and you will be my witnesses. That's your job. então o versículo-chave é o 8, porque Jesus disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse é o vosso And trabalho. here Jesus establishes a priority. E então Jesus, de alguma maneira, estabeleceu-lhes a prioridade. Sometimes we're more concerned about knowing exactly when Jesus will come rather than doing the work that God has given us to do. Porque nós podemos facilmente estar mais preocupados com
a exatidão do momento em que Jesus vai voltar do que com o trabalho que Ele nos deu para fazer. It is good to know that the times and the season are here. É importante saber que os tempos e as épocas estão a cumprir-se, But Jesus said, don't be too preoccupied with precision. mas não estejam tão preocupados com a precisão dos tempos. But your priority is to receive power and to stand up for Jesus and to be my witnesses. Mas a prioridade é prepararem-se, erguerem-se por Jesus e serem testemunhas. And so Jesus says, I will give you power when the Spirit comes upon you. Por isso Jesus dizia, o Espírito ser-vos-á dado quando o Espírito Santo, o poder ser-vos-á dado quando o Espírito And on Santo the day vier. of Pentecost, God poured out the gift of the Spirit on his people. E no dia do Pentecostes, sim, Deus derramou o poder do Espírito sobre o seu povo. And Peter, who was a shy who was afraid to speak, and he denied Jesus 3 times. E Pedro, aquele que tinha tido vergonha, embaraço e tinha negado Jesus 3 vezes, After receiving the Holy Spirit, he stands tall and he preaches in the name of Jesus. ele, depois de receber o Espírito, ergue-se sem medos e vergonhas e prega o nome de Jesus. And we are told that on that day, 3,000 people gave their hearts to E nós Jesus. sabemos que na sua primeira pregação 3.000 pessoas renderam o coração a Jesus. And when they heard Peter preach about Jesus, E quando aquelas pessoas ouviram Pedro falar sobre Jesus, they realized that the man that they had put on the cross was the Savior of the world. eles de repente tomaram consciência que o homem que tinham colocado na cruz era o Salvador And do so mundo. they said, oh, what shall we do? E por isso a pergunta deles era, então o que é que vamos fazer? And Peter said to them, repent, every one of you, and be baptized for the forgiveness of your sins. E por isso Pedro respondeu-lhes, então que cada um de vós seja batizado com arrependimento para perdão dos pecados. And he says, and you will receive the gift of the Holy E Spirit. mais uma vez ele diz, e então recebereis o dom do Espírito Santo. He says, the gift is for you, Este dom é para vós, for your children, para os vossos filhos and for all those who are afar off, e para todos aqueles, mesmo os que estão longe, including those who would be in Porto in March 2014. incluindo aqueles que vão estar no Porto em março de 2014. The gift is for you as well. Este dom também é para vós. And we are told that on that day 3,000 people gave their heart to God and received the Holy E Spirit. naquele dia sabemos que 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo. E o seu And so poder. I want to know, what is this gift of the Holy Por Spirit? isso eu pergunto-me o que é este poder do Espírito I Santo. want to, for the just few minutes that I have, unwrap this gift. E durante estes minutos que temos eu quero tentar desembrulhar este presente. I want to know what God will give us, or is given us, or has given us through the Holy Spirit. Eu quero saber o que é que Deus nos está a dar, o que é que Ele nos vai dar através do Espírito. So we could kind of spend a lot of time examining the whole of Scripture. Nós podemos sem dúvida passar muito tempo a examinar toda a Escritura. But I want to refer to just one passage of Scripture that kind of, in a nutshell, gives us what I believe to be the 4 main elements of the gift of the Holy Mas eu Spirit. quero falar-vos de um texto que consegue resumir em 4 pontos a essência da mensagem sobre o Espírito And Santo. remember, it's a gift of God for you. E lembrem-se, é um presente de Deus para vós. So if you have your Bibles, come with me to 1 Samuel chapter 10. Por isso, se têm as vossas Bíblias, venham comigo. 1 de Samuel, 1 Samuel chapter 10, capítulo 10. 1 de Samuel 10. and we will read verses 6 onwards. E vamos ler os versículos, verses 6. And the context of this passage, O contexto desta passagem, and for the first time, God is appointing a king for Israel. pela primeira vez, Deus estava a apontar, a nomear um rei para Israel. And on the day that he was to begin his E ministry, no dia em que este rei devia começar o seu ministério, God sent the prophet Samuel to anoint him with the Holy Spirit. Deus enviou o profeta Samuel para o ungir com o Santo Espírito. Because without the Holy Spirit, you cannot do the work of God. Porque sem o Espírito Santo, vocês não podem fazer o trabalho de Deus. So I'm interested to see what Samuel is telling Saul here as to what would happen to him when the Spirit will come to his Então, eu life. estou interessado em saber o que é que Samuel disse a Saul que aconteceria quando o Espírito viesse sobre ele. And so I read from verse 6 of 1 Samuel chapter Por 10. isso, estamos em 1 de Samuel, capítulo 10, o versículo 6. It says, "The Spirit of the Lord will come upon you in power." O Espírito do Senhor vai apoderar-se de ti And then it says, "And you will prophesy with them. e profetizarás com eles. And you will be changed into a different person. E tu serás transformado em outro homem. Once these signs are fulfilled, do whatever your hands find to do, for God is with you." E quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. 4 things.
4 coisas. The Spirit of the Lord will come upon you in power. O Espírito do Senhor virá sobre vós com poder. You will prophesy. Vais profetizar, You will be transformed. vais ser transformado And God is with you. e Deus está contigo. I want to look at those 4 elements here. Eu quero olhar convosco para estes 4 elementos. The Spirit of the Lord will come upon you in power. O Senhor virá sobre vós com poder. In other words, Noutras palavras, God will make you strong. Deus vai fazer de ti, God vai will fazer-te- make you strong. Deus vai fazer-te forte, mais forte. The word power that is used here A palavra poder ou poderar-se, que é usada aqui, is the same word that is used in the New Testament for dynamite. é a mesma palavra que no Novo Testamento é usada como dinamite. It's like kaboom. É como kabum. God will bring kaboom in your life. Deus vai trazer kabum na vossa vida. You know, when I was a little boy, Vocês sabem, quando eu era um rapaz pequeno, in my little island of Mauritius, lá nas pequenas ilhas I was Maurícias, afraid of kaboom. eu estava sempre com medo de kabum. In those days, they didn't have those big machinery to break the big rocks. Naquele tempo eles não tinham estas máquinas escavadoras como temos hoje para partir a rocha. So when they would be building new roads, Então, quando estavam a construir novas estradas, and when they came to a big rock, e quando eles tinham que destruir uma rocha enorme, they had to use their picks and kind of dig around the big rock. o que eles tinham que fazer era uma espécie de buraco dentro daquela grande rocha. And then one man would jump in the hole. Então, um homem tinha literalmente que saltar para dentro do buraco. And he would use a jackhammer and drill a hole in the side of the big rock. E ele ia usar um martelo pneumático e cavar um pouco mais fundo na rocha. And then he would put a big stick of dynamite in the rock. E depois ia pôr um enorme stick de dinamite. There was no remote control. Não havia controle remoto. So he had to light up the wick Então, ele tinha que acender o rastilho and then jump out of the hole e saltar para fora do and buraco run for his life. e correr pela sua própria vida. And while he's running, the people watching would say, "Dynamite!" E quando ele corria, as pessoas gritavam, dinamite! And I was a little boy, I was shaking when I heard dynamite. E eu, quando era um miúdo, ouvia a palavra dinamite, eu tremia todo. And then we heard, kaboom! Então, e depois nós ouvíamos kabum! And the big rock would become like little dust. E aquela enorme rocha tornava-se como pó. The power of the dynamite broke the rock. O poder do dinamite quebrava, partia a rocha. And God said, when I come into your life with the Holy Spirit, I will bring kaboom. E Deus diz, quando eu vier à tua vida com o Espírito Santo, eu vou fazer kabum. I will break the big rock of your heart and I will give you strength. Eu vou partir essa grande rocha que está no teu coração e vou dar-te força. This is a gift of God. Este é um dom de Deus. He says, and Paul says, that's why I delight in weaknesses. É por isso que Paulo diz que eu deleito-me nas fraquezas. Because when I'm weak, Porque quando eu sou fraco, then I am strong é aí que eu sou forte. by the power of God. Pelo poder de Deus. So we don't have to worry about our weaknesses. Portanto, nós não temos que estar preocupados aqui com as nossas fraquezas. Because when we are weak, Porque quando somos fracos, God comes in with his power to make us strong. é aí que Deus vem com o seu poder para nos fazer fortes. Let me share with you another little experience about this power thing. Deixa-me dar-vos mais um exemplo desta questão do poder. When I was in Sydney doing youth ministry, Quando eu estava em Sydney como líder de jovens, there was a friend of mine who had a very nice beach house. eu tinha um amigo que tinha uma belíssima casa na praia. So he said, Pastor Kenji, I know you're not very wealthy, but this is the key for my beach house. Então ele disse, Pastor Canja, eu sei que não tem muita riqueza, por isso está aqui a chave da minha He casa na said, when you praia. have a free weekend with your family, you go to my beach Ele house. disse, quando tiver um fim de semana livre, vá com a sua família para a minha casa de praia. Just give me a phone call and let me know you will go. Dê-me apenas um telefonema para eu saber que vai para lá. Oh, I tell you what, just about every three months we would go with my family to the beach house. Então o que nós fazíamos é, a cada 3 meses eu e a minha família íamos passar um fim de semana na And I praia, thank God na for casa da praia. I thank God for his generous people. E eu agradeço muito a Deus por estas pessoas generosas no seu povo. And sometimes I will bring my extended family with me. E às vezes eu consigo trazer comigo a minha família mais alargada. But one particular weekend I was there with my extended family Mas um dia eu estava ali com a minha família and we wanted to spend the Sabbath afternoon at the beach. e nós queríamos passar a tarde daquele sábado junto à praia. So we parked our car in the car park. Então nós estacionámos o carro no lugar de estacionamento, no But there parque, was a long way from the car park to the beach. e havia um caminho bastante longo a percorrer desde o estacionamento até à praia. See, when Mauritians like to eat a lot, Vocês sabem uma coisa,
os habitantes das Maurícias gostam de comer muito. So when we go to the beach, we bring large containers of rice and curry and all that. E quando nós vamos para a praia, levamos malas como um grande piquenique cheias de caril e outras coisas. So I'm saying it's a long way to carry those big containers. E eu pensei, isto é um caminho muito grande para ir com estes grandes sacos. Then I saw a sign that said cars with trailers only. Então eu vi um cartaz que dizia carros With trailers. com atrelados, apenas para carros com atrelados. So if you have a boat on your trailer, you can drive right to the water's edge, release your boat and then drive back to the car Então, a park. ideia é que se tiveres um barco no teu atrelado, podes conduzir com o teu carro com o barco, deixar o barco e voltar para trás. Hey, I didn't have a boat, Ei, reparem, eu não tinha um barco, but I had big containers of rice. mas eu tinha grandes malas cheias de arroz. So I said to my wife, jump in. Então eu disse à minha mulher, não, So I drove very quickly to the water's edge. eu disse à minha mulher, voltem para dentro. Então eu fui com o carro rapidamente até ao pé da I água, opened the trunk of the boot, of the car, abri a mala do carro and we started to unload the big containers. e começámos a tirar aqueles sacos de comida. And I heard a voice from a distance. E eu ouço uma voz à distância, Move your car from there. tira o carro imediatamente daí. Eu fiquei ali. I said to my wife, quickly. Eu disse, vamos rapidamente, vamos tirar tudo rápido. And then the voice came back again, move your car out of there now. E então eu ouvi aquela voz outra vez, tira o carro daí imediatamente. Oh, it was Sabbath, Era sábado and I'm a pastor. e era um pastor. But I could feel my temperature starting to rise a little bit. Eu comecei a sentir a minha temperatura a subir pouco a pouco. And the voice came back aggressively the third time. E pela terceira vez aquela voz veio ainda mais agressiva. He said, get your car out of there now. E a voz dizia, tira o carro daqui imediatamente. Oh, I lost control. Digo-vos, eu perdi o controlo. And I stood up E eu levantei-me and I said, why don't you come move it yourself? e eu disse, porquê é que não vem aqui e tira você? That was bad. Isto foi mau. Isto foi mau, muito mau. As I watched the group, Quando eu comecei a olhar para o grupo, I saw a man come out. eu vi um homem sair do grupo de pessoas. You know those people when they walk, like their hands are a long way from their bodies? Vocês sabem aquelas pessoas quando estão a andar parece que têm aqui umas coisas a sair do corpo? He was like Arnold Schwarzenegger. Ele era praticamente um Arnold Schwarzenegger. Oh, when I saw him come, Ou quando eu vi aquele homem a vir para mim, I made myself very eu small, comecei a ficar tão pequenino, hoping that he would be discouraged esperando que ele ficasse desencorajado, and have pity on me. que tivesse misericórdia de mim. But he kept coming. Mas ele continuou a vir por ali. My wife looked at me. A minha mulher olhou para I mim said, I'm sorry. e disse, tenho pena. And he came like at fast pace E ele começou a vir a um ritmo muito rápido. and he stopped about 20 meters from E me. parou aí a uns 20 metros de mim He said, do you want to rock and roll? e disse para mim, você quer rock and roll? I don't rock and roll. Não, eu não rock and roll. I'm a peacemaker. E I make eu peace. sou um homem de paz. And then he started to come really, with bad intentions. E ele começou a aproximar-se de mim com más intenções. And at that moment, I heard a voice. E naquele momento preciso ouvir uma voz. Is everything all right? Está tudo bem aí? I looked up. Eu olhei para cima, Oh, I saw my brother Charles coming. eu vi o meu irmão Charles aproximar-se. He is not very tall and big, Ele não é muito alto, but he's strong enough. mas ele é suficientemente forte. When I saw my brother Charles, Quando eu comecei a ver o meu irmão Charles, I gained a little bit of confidence. comecei a ganhar confiança, comecei-me a levantar. And then I heard a second voice. E eu ouvi uma segunda voz. What's going on O que é there? que se passa aí? Oh, my brother John was Era o meu coming. irmão John. Now, my brother John and Charles, they are both officers in the prison system. Vocês sabem que o John e o Charles eram guardas prisionais. They know how to deal with rough Eles situations. sabem como lidar com estas situações duras. So when I saw my two brothers Quando come, eu vi estes dois irmãos I aproximarem-se, straightened up. eu levantei-me, I took a couple of steps. dei-me 2 ou 3 passos Oh, I gained confidence. e ganhei confiança. And now my friend who was coming to do business, E agora, aquele amigo que vinha ali para tratar dos he negócios, turned around and he saw my two brothers coming. ele virou-se e viu os meus 2 amigos Now he virem. knew he was in trouble. Ele agora sabia que estava metido em problemas And his hands dropped. e as suas mãos começaram a fechar-se And his voice dropped. e a voz dele também baixou de volume. And he said to me, you should not park your car E ele there. disse para mim, se calhar era melhor não ter o carro aí. And he turned around and he E disappeared. virou e foi-se embora. What is my point? O que é que eu quero dizer com isto? There was nothing I could do against Arnold Schwarzenegger. Não havia nada que eu pudesse fazer contra o Schwarzenegger. I just opened my big mouth and made a big mistake. Eu abri a minha boca enorme e cometi um erro terrível. But I have two brothers Mas eu tinha 2 irmãos who que came to my rescue. vieram salvar-me. And because of them, I was made E strong. por causa deles, eu senti mais forte. Young people, there is nothing you can do against the enemy of your soul.
Jovens, não há nada que vocês possam fazer contra o inimigo das vossas vidas. Because your struggle is not against flesh and blood. Porque as vossas lutas não são contra a carne e o sangue. It's against the principalities in the dark É world. contra os principados e as potestades do mundo tenebroso. And you can feel your weakness. E vocês podem sentir a vossa fraqueza. Sometimes you make promises that you break. Vocês fazem promessas e depois falham nas promessas. But I have good news for you Mas eu tonight. tenho boas novas para vós esta noite. You don't have two brothers in John and Charles, Vocês não têm estes dois irmãos, o John but e you o have a Charles. brother in Mas Jesus. vocês têm um irmão em Jesus Cristo. Jesus stands for you, Jesus é que se levanta por and He vós. sends you the Holy Spirit to make you strong. E Ele dá-vos o poder do Espírito Santo para vos tornar mais fortes. It says it's not going to workshops and doing seminars, Isto não tem apenas a ver com ir a workshops e seminários. in as much as this is good, Por muito bom que isto possa ser para nós. but it says this is the Spirit that is given to you as a gift from God. Isto é o Espírito que vos é dado como um presente de Deus. This is why the Peter who denied Jesus 3 times, Esta é a razão pela qual Pedro, que negou Jesus 3 vezes, and a month later he finds himself in front of the same people, e um mês depois ele estava diante das mesmas pessoas, and they said to him, "You must stop this preaching." e eles dizem para Pedro, tu tens que parar de pregar. And he said, "I'd rather obey God than man." E Pedro diz, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. God will make you strong. Deus vai fazer-vos mais fortes. It's a gift that comes from É Him. presente que vos é dado. The second point is this: O segundo ponto é este. you will be changed into a different person. Vocês serão transformados numa nova, diferente pessoa. In other words, Em outras palavras, God will change your heart. Deus vai mudar o vosso coração. God will change your heart. Deus vai mudar o vosso coração. You know, every time I go back to my little Mauritius, Sabem, cada vez que eu volto às minhas pequeninas ilhas das Maurícias, people look at me, as pessoas olham para mim, my friends look at me, os meus amigos olham para mim and they would say, "Oh, either you have changed or you have not changed." e as pessoas dizem-me ou tu mudaste muito ou não mudaste nada. You know what they're looking at? Sabem para que é que eles estão a olhar? They're looking at my stomach. Eles estão a olhar para o meu estômago. If I have put on weight, Se eu já ganhei algum peso, oh, you have changed. eles dizem-me, oh, tu mudaste. We live in a world that is so obsessed with external appearances. Nós vivemos num mundo que está completamente obcecado com a aparência exterior. There are millions of dollars that are invested in this kind of enterprise. E há milhões de dólares e euros investidos neste tipo de negócios, Yes. negócios ou de assuntos. I'm not suggesting that we should not take care of our bodies. Eu não estou a dizer que nós não temos que ter cuidado com os nossos corpos. No, before coming here tonight, I made sure my tie was in the right position. I kind of did my hair all right. Eu, antes de vir para aqui, verifiquei se o nó da gravata estava bem feito. I mean, we do the best penteei o cabelo. with what we have, eh? Tentamos vir da melhor forma que podemos. And even I was telling Pastor Sig, E mesmo se eu estava a dizer ao pastor Sig, after Christmas and New Year, I had eaten a lot. eu durante a época de Natal e Ano Novo comi muito. And so I've gone on a 30-day diet. Eu parti para uma dieta de 30 dias. And instead of having breakfast with my toast and my cereals, I had this protein shake. E então, em vez de comer os meus cereais ou o meu pão, bebia um batido de proteína. So I'm doing all right. Então, eu estou mais ou menos em forma. But you know, the reality is this, Mas sabem, a realidade é esta. that God does not look at the things that man looks at. Deus não olha exatamente para as coisas que os homens olham. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Os homens olham muito para a aparência exterior e Deus está a ver o coração. When God says, I will transform you or I will change you, Quando Deus diz, eu vou transformar-te ou mudar-te, He's talking about our heart. Ele está a falar dos corações. And He says, I will take away your heart of stone E Ele diz, eu vou tirar, remover esse coração de pedra and I will give you a heart of flesh. e vou dar-vos um coração de carne. I will put my spirit within Eu vou you colocar o meu espírito em vós so that you don't have to wait for the deacon, for the pastor, for the elder to tell you what you need to do. para que não tenhas que esperar que o ancião, o diácono e o pastor te digam o que é que tens que fazer. You will follow me from the heart. Tu vais seguir a minha vontade, o teu coração. God will transform you. Deus vai transformar-te. It's a gift of God. É um dom de Deus. It's not counseling. Não é aconselhamento, It's not psychotherapy. não é terapia psicológica. But it's a miracle that God comes and does in our hearts. É um milagre que Deus opera em nós e nos nossos I corações. was telling you this morning about my father leaving us at the age of 14. Lembram-se que eu falei-vos esta manhã que o meu pai nos abandonou quando eu tinha 14 anos. And my life was turned upside E a down. minha vida foi virada completamente ao contrário. And I began to develop hatred for my father.
father. E eu comecei a desenvolver um enorme ódio pelo meu pai. But what God came into my life, Mas quando Deus veio na minha vida, and I returned home and started to put the broken pieces of my life together, e eu voltei para casa e comecei a pôr novamente juntas as peças da God minha vida, began to change me. Deus começou a transformar-me. And He began to give me love instead of hatred for my E father. Deus começou a dar-me amor em vez de ódio contra o meu pai. So my sisters and I, we went looking for our father. Então, as minhas irmãs e eu fomos à procura do nosso pai. And at that time, my father was like a watchman in a sugarcane plantation. Então, nessa altura, o meu pai trabalhava num enorme campo de plantação de açúcar. And from the pastor that he was, E do pastor que ele tinha sido, he was a watchman living in a little hut in the middle of a sugarcane plantation. era um capataz vivendo no meio de uma plantação de açúcar. He'd lost his way. Ele perdeu completamente o seu caminho. And we found him. E nós encontrámo-lo. And we said, Dad, come home. E nós dissemos-lhe, pai, volta para He was casa. ashamed. Ele estava envergonhado. He didn't want to even look at us. Ele nem sequer queria olhar para nós. But we said, Dad, come home. We love you. E nós dissemos, pai, volta para casa, nós amamos-te. My father came back home. O meu pai voltou para casa. And he went to another evangelistic campaign. E ele foi a uma campanha de evangelização. He felt he needed that. Ele sentiu que precisava daquilo, Although he knew all the doctrines. mesmo se ele sabia as doutrinas todas. But it was his way of doing things. Mas foi a forma dele fazer essas coisas, And essa my, experiência. my brother and I, E o meu irmão e eu, we stood to sing for my father's rebaptism. nós tivemos o privilégio de cantar no rebatismo do meu pai. My father, this old pastor, was rebaptized and reunited with Jesus. O meu pai era este velho pastor que voltava a estar reunido com Jesus. And I know I will see him again soon when Jesus comes. E eu sei que vou voltar a vê-lo em breve quando Jesus voltar. I had just left to go to Australia, Eu tinha acabado de ir para a Austrália and I heard my father died. e eu ouvi o meu pai a morrer. I could not go back to the funeral. Eu não pude voltar para estar no Oh, funeral. there are so many questions I wish I had asked my Havia father. tantas questões que eu queria ter colocado ao meu pai. But it doesn't matter. I will see him. Maybe I will ask him questions when I see him Não again. interessa porque eu acredito que vou colocar-lhe perguntas quando estiver But com the ele no first céu. thing that came to my mind when I heard that my father passed away, A primeira coisa que veio à minha mente quando eu soube que o meu pai tinha morrido, I said, I wish Jesus would come back today. naquele dia eu disse, eu desejo tanto que Jesus venha depressa, And I would see him and give him a hug que eu again. possa vê-lo novamente e abraçá-lo. But it won't be long. E não vai demorar. It won't be long. Não vai I demorar. will see him again Eu vou vê-lo novamente. because it is near. Porque está próximo. So the point is that God will change our hearts. Então, aqui a questão, o ponto é este. Deus vai transformar os And nossos the things corações. that we now love, He will lead us to hate those things. E as coisas que nós agora amamos e acariciamos, Ele vai levar-nos a odiá-las. And the things that we hate, He will lead us to love them. E as coisas que nós odiamos, Jesus vai levar-nos e conduzir-nos a amá-las. So God will make you strong. Então, Deus vai fazer-vos mais fortes. God will transform your heart. Deus vai transformar os vossos corações. And now my third point. E agora o terceiro ponto. And Samuel said to Saul, you will prophesy. E Samuel diz a Saúl, tu vais profetizar. You will prophesy with them. Vais profetizar com eles. What does that mean? O que é que isto quer dizer? Prophecy is one of the gifts of the Holy Spirit. Vocês sabem que profecia, o dom de profecia é um dos dons do Espírito Santo. And God says that to everyone who turns to Jesus and is baptized and walks with Him, Deus diz-nos que todos aqueles que se voltam para Jesus, vivem o batismo, vivem com Ele. God says, I will give a gift. Deus diz que lhes concederá dons, I will give a gift for ministry. que dará dons para o ministério. In other words, Noutras palavras, on God's team, na equipa de Deus, there is a place for service for every one of us. há um espaço e um lugar para o serviço para cada um de nós. And Pastor, if you can translate that with me. Vamos tentar traduzir aqui. And it's in a passage in 1 Corinthians 7. É uma passagem em 1 Coríntios, capítulo And you 7. have your Bibles open to that. Vocês têm as vossas Bíblias. 1 Corinthians 7 1 Coríntios 7, and verse 7. o versículo 7. And God says, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. O texto diz que para cada um a manifestação do Espírito é dada para o bem comum. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. Para um é dado a capacidade, pelo Espírito a capacidade, a sabedoria. To another one the message of knowledge by the same Spirit. A outros a mensagem do conhecimento. To another faith by the same Spirit. Para outros a fé pelo mesmo Espírito. And verse 11. E o verso 11. All these are the work of one of the same Spirit.
Todos estes são o trabalho do mesmo Espírito. And He gives to each one as He determines. E Ele dá a cada um como bem determina. In other words, Noutras palavras, on God's team, quando estamos na equipa de Deus, everybody plays. toda a gente joga. There's no reserve bench. Não há um banco para as reservas. No one stands up and watch the others play. Não há nenhum que ficam sentados a ver os outros jogar. Everybody has a place on the team of God. Toda a gente tem um lugar na equipa de Deus. So as we prepare the world for the soon coming of À Jesus, medida que nós preparamos o mundo para a segunda every vinda one de of us has Jesus, a part to play. cada um de nós tem uma parte a desempenhar. It's a divinely appointed part by the grace of God. E é uma parte que Deus designou e apontou para cada um So de you nós. don't have to be Pepe. Então vocês não têm que ser aqui o PP. Pepe doesn't have to be Gilbert. PP não tem que ser o Gilbert. Gilbert doesn't have to be Stefan. Gilbert não tem que ser o Stefan. And Stefan doesn't have to be Paul Tompkins. E o Stefan não tem que ser o No, Paul no, no, Tompkins. no, no, no. We stop comparing one to another. Não, vamos parar de nos compararmos uns aos outros. But we are confident in what God has called us to do. Mas temos é que ter confiança que Deus nos chamou a todos e o que Ele nos chamou a fazer. And we don't have to kind of sit under a tree and watch the clouds to see the handwriting of God to tell us what we have to Nós não do. podemos estar à espera de nos sentar numa árvore, olhar para as nuvens e ver se Deus nos escreve o que é que quer que façamos. But it is in the journey of service as you start to get involved and experiment that you find your way of service. Mas é na jornada de serviço, à medida que nos empenhamos em trabalhar para o Senhor, que nós compreendemos qual é a sua vontade. So don't neglect the opportunities of service that God gives you in your church. Então não neguem as oportunidades de serviço que o Senhor vos dá na vossa igreja. It is as you get involved, as you obey God, that He will make clear to you what is your calling in life. Porque é através do vosso envolvimento que Deus vos vai mostrar exatamente o que Ele quer para a vossa vida de serviço. God will equip you for service. Deus vai equipar-vos para o serviço. You know, sometimes I have young people ask me, Pastor Kenji, what are your gifts? Sabem, às vezes há jovens que me perguntam, Pastor Kanji, quais são os vossos dons, os teus dons? I mean, at least there are two gifts that I can identify in my life. Há pelo menos 2 dons que eu consigo identificar na minha vida. One is what I'm doing right now is the gift of leadership. Um é aquilo que eu faço neste momento é o dom da liderança. Now, I don't say that to kind of to be proud, but growing up, whether it was a football team, whether it was a band, music band, I always find myself like in the leadership position. Eu não digo isto não é com orgulho, estou a identificar um dom. E em vários lugares onde eu já estive na minha vida, em equipas, em bandas de música, encontrava-me sempre numa posição de liderar. So what God has done, He has like sanctified this gift now for a holy use. O que Deus fez foi santificar este dom para o seu uso sagrado. But there's another gift that is not natural to me. Mas há um dom que não me é natural. And that is what I'm doing right now. E este é o que eu estou a fazer agora mesmo. That is preaching and teaching. Que é pregar e ensinar. If I told you I am a shy person, you probably won't believe me. Vocês, se soubessem que eu sou uma pessoa muito tímida, se calhar nem acreditavam. I think there are some people who are resonating with me right here. Eu acredito que algumas pessoas conseguem identificar-se comigo neste momento. You know, before I came to preach tonight, Vocês sabem, antes de eu vir esta noite pregar, I was lying down in my bed eu estava deitado na minha cama and said, Lord, give me strength. e eu dizia ao Senhor, dá-me força. Sometimes when I have to go on an assignment, Às vezes, quando eu tenho alguma tarefa a cumprir, this thought comes to my mind. há um pequeno pensamento que vem à minha mente. I hope they call me and cancel the appointment. Eu espero que eles cancelem a atividade e não me chamem. But I have to be obedient to what God has called me to Mas eu do. tenho que ser obediente ao chamado que Deus me fez. You know, if it's only by the strength of God that I stand here before you. Eu estou aqui diante de vós apenas pelo poder do Espírito Santo. Let me tell you my first experience in public speaking. Deixa-me contar-vos a minha primeira experiência em pregação pública. So when I gave my heart to Jesus, Quando eu dei o meu coração ao Senhor, I went back to my church and I said, my pastor, give me something to do. eu voltei para a minha igreja e disse ao pastor, dê-me alguma coisa para I eu want to get fazer. involved. Eu quero estar envolvido. And he said, what do you want to do? E o pastor disse-me, o que é que queres I fazer? said, anything. Eu disse, qualquer coisa. He said, do you want to teach a Sabbath school class? Ele disse-me, tu queres ensinar a ser um monitor da escola sabatina? I said, yeah, I can teach a class. Eu disse, está bem, eu posso ser monitor. So the week before, I studied the lesson. Então naquela semana antes eu estudei a lição. I found extra text and I made notes and extra questions that I noted. Eu tirei notas, fiz comentários extra, preparei-me. And I came and stood in front of the class. E ali fui eu, pus-me em frente à minha classe. The lesson runs for about 40 minutes. A lição durou cerca de 40 minutos. And after 25 minutes, E depois de 25 minutos, I had said everything I knew about the lesson. eu disse tudo o que tinha a dizer sobre a lição. And I had asked all the questions that were on my piece of paper. E agora eu tinha um monte de questões no meu papel, And there were perguntas. 15 minutes to go.
Ainda faltavam 15 minutos. And I stood there and I froze in front of the class. E acreditem, eu fiquei ali parado, eu congelei diante da classe. They didn't know what was happening. Eles não estavam a perceber o que é que estava a So acontecer. they kind of leaned towards me Então eles como que inclinaram-se na minha and I direção. kind of leaned back. E eu comecei a inclinar-me para trás. It was very embarrassing. Foi um grande embaraço para mim. Nothing came to my É mind. que nada vinha à minha cabeça. And then I looked at the back door of the church Então eu olhei para a porta de trás da igreja and I had an idea. e eu tive uma ideia de repente. I said, "Excuse me, Eu disse, desculpem-me, someone is calling me outside." está alguém a chamar-me? I left. Eu saí I never came back to the class. e não voltei mais à classe. That was my first experience at public speaking. Esta foi a minha primeira experiência a falar em público. But since then, God grabbed me, Mas desde aquela altura Deus agarrou em mim, put me back in front of the class, voltou-me a meter-me à frente da classe, taught me a few skills, deu-me algumas ferramentas and told me that He will equip me for what He's called me to do. e disse-me, eu vou equipar-te para o que tu tens de fazer. And through the Holy Spirit's power. E através do poder do Espírito And Santo. that's the only reason that I stand before you as I stood before people in Mexico and the rest of the world for what I'm doing E now. esta é a única razão pela qual eu posso estar aqui diante de vocês ou diante de jovens no México ou em qualquer lugar do mundo como eu faço Only agora. through the power and the equipping that the Holy Spirit brings to Apenas my pelo life. poder e pela capacitação que o Espírito trouxe à minha vida. Sometimes God will call you to do something that is difficult. Às vezes, Deus vai chamar-vos para fazer coisas difíceis, But when He calls you, He will equip you for that mas work. se Ele vos vai chamar, vai equipar-vos para o fazer. And so God will make you strong. Então, Deus vai fazer-vos fortes. God will change your heart. Deus vai transformar os vossos corações. God will equip you. Deus vai equipar-vos. And now to conclude, E agora, para concluir, I like to say to conclude, eu gosto muito de dizer para concluir. it gives people encouragement. Isto dá um grande encorajamento às pessoas. Não é? You know, I have a father-in-law. Vocês sabem, eu tenho o meu sogro, He's a very good preacher, ele é um grande pregador. but he's a long-winded preacher. Mas é daqueles pregadores que fala muito tempo. So when the kids we were growing up, Quando era miúdo, when we saw him get up to preach, quando nós vínhamos que era ele que ia pregar, we all started to, nós começámos logo a abrir a boca. but he was a very clever preacher. Mas ele era um homem, era um pregador muito esperto. So when he was preaching for about 40 minutes, Quando ele estava a pregar há uns 40 minutos, and he saw the audience starting to kind of go in vision, ele via que a audiência começava a ter visões, he would say, "And now to conclude," e ele dizia, e agora para concluir, and the people wake up. e as pessoas acordavam. And then he goes for another 15 minutes, E então ia ele mais 15 minutinhos, more vision, mais visões, and now to conclude. e agora para concluir. And he had 3 conclusions for every E ele sermon. tinha 3 conclusões em todos os sermões. So I have announced my conclusion. Bom, eu agora anunciei a minha conclusão. Let's see how many I have. Vamos lá ver quantos é que eu tenho. But the third point is this. Mas o terceiro ponto é este. God says to, Samuel says to Saul, Deus, através de Samuel, diz a Saúl, do whatever your hands find to do, faz tudo o que vier à tua mão para fazer, for God is with you. porque Deus está contigo. Wow. Uau, God is with you. Deus está contigo. It's a deep mystery Este é um mistério profundo, that God would come and live with us. que Deus venha e viva conosco. I want you to follow this. Come with me to John chapter 14. Venham comigo a João, no capítulo 14, And let's read this together. e vamos ler juntos. In John 14, we read verse 15. João 14, vamos ler o versículo 15. And this is Jesus talking to his disciples before he leaves. Isto é Jesus a falar aos discípulos antes de partir. He says, if you love me, Ele diz, se me amais, you will obey what I command. guardareis os meus And mandamentos. I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, The Spirit of truth. o Espírito da verdade. And then verse 18, E depois o versículo 18, he says, I will not leave you as orphans. eu não vos deixarei órfãos, I will come to you. eu virei para vós. First he says, I will send you another counselor. Primeiro diz, eu enviarei outro Consolador, Then he says, I will come to e you. depois diz, eu depois virei a vós. And in verse 23, E no versículo 23, it says, if anyone loves me, ele diz, se alguém me amar, he will obey my teaching. guardará a minha palavra, My Father will love him, o meu Pai o amará, and we will come to him e viremos para ele, and make our home with him. e nele faremos morada. Wow. Uau! It's a deep mystery. É um mistério That profundo. the Father, Que o Pai, the Son, o Filho and the Holy Spirit e o Espírito Santo would make his inhabitation in our hearts. façam a sua habitação no nosso coração.
And I wake up every morning E eu acordo cada manhã, not having to say, God, send your Holy Spirit, não tendo que dizer forçosamente, Deus envia o teu Espírito, because He's already here. porque o seu Espírito já está comigo. I can pray and say, Father, thank you that your Holy Spirit lives in me. Então eu posso orar ao Pai, obrigado porque o teu Espírito está em mim. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for living in me. Obrigado, Pai Jesus, por viver em For mim. my body is the temple of your Porque o Spirit. meu corpo é o templo do Espírito Santo. I can say, God, guide me today. Eu posso dizer, Deus, guia-me hoje. I have many decisions to make. Eu tenho muitas decisões a tomar. I have places to go where I need your wisdom. Eu tenho lugares a ir onde preciso da tua sabedoria. Thank you for being with me. Obrigado por estares comigo. It has always been the desire of God to live with us. Sempre foi o desejo de Deus de viver conosco. When Adam and Eve sinned against God, Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, He went looking for them and said, Where are you? ele foi à procura deles e disse, onde estão? And when the children were going through the desert of Sinai on the way to the promised land, E quando os filhos de Deus iam no deserto a caminho da terra prometida, He said, Build me a sanctuary. I want to come and live among you. eles disseram, construam-me um santuário porque eu quero viver no meio de vós. And then Jesus came into the world. Então Jesus veio ao mundo. His name is Emmanuel, God with O us. seu nome é Emmanuel, Deus conosco. And then when Jesus left, E então quando Deus partiu, Jesus partiu, He sent us the Holy Spirit, ele enviou-nos o seu Santo Espírito, God in us. Deus em nós. The story of the Bible is the story of a God who comes closer and closer to us. A história da Bíblia é a história de um Deus que se aproxima cada vez mais próximo de nós. And soon we will enter into the great finale. E em breve nós entraremos nesse grande final. It is near. Está próximo. And it says, and God Himself will live with us and we will live with Him. E é-nos dito que Deus, o próprio Deus, viverá no meio de nós e nós This com Ele. beautiful city, the New Jerusalem, will come down and we will live with God Essa forever. magnífica cidade da Nova Jerusalém que há de descer e nós viveremos com Ele para sempre. But until then, Mas até lá, He says, I've got a mission for Ele you. diz, eu tenho uma missão para vós. And I have sent you the Holy Spirit to make this mission possible. E eu enviei-vos o Santo Espírito para tornar esta missão possível. I am making you strong. Eu estou a fazer-vos mais fortes. I am transforming your life. Eu estou a transformar as vossas vidas. I am equipping you for Eu estou a service. equipar-vos para o serviço And I am living in you. e eu estou a viver em vós. It's a gift of God. É um dom de Deus. What a plan that God has for our Que lives. plano que Deus tem para as nossas vidas. You see, if we don't experience this internal transformation that God brings, Sabem, se nós não experimentarmos esta transformação interna que Deus traz, we will be chasing rules, not doing this, not doing that, not wearing this, not wearing that. nós vamos andar sempre atrás de regras, não fazer isto ou não fazer aquilo, não vestir isto ou aquilo. There are deeper things to be looking for. E há coisas bem mais profundas para A procurar transformation of heart through the power of the Holy Spirit. que têm a ver com a transformação do coração pelo poder do Espírito Santo. And now to conclude, E agora, para concluir, number 2. segunda conclusão, Jesus says to His disciples, Jesus disse aos seus discípulos, which of you, if your son asks for an egg, will give him a snake? qual de vós é que se o vosso filho vos pedir um ovo, lhes dará uma cobra, uma serpente? Or if he asks him bread, will give him a scorpion? Ou se pedir um pedaço de pão, lhe dará um escorpião? If you, though you are evil, Se mesmo vós, sendo maus, you know how to give good gifts to your children, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, how much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask quanto Him? mais é que o Pai não quer dar o Santo Espírito aos que o amam? And so tonight, after the unfolding and the unwrapping of the gift, Então hoje aqui ao desembrulharmos este presente, I want to say to God, come and refresh my heart with the gift of the Holy Spirit. eu quero dizer, Senhor, vem e refrigera o meu coração pela presença do Espírito Santo. Is anybody here tonight who want to join me and say, Lord, come and refresh me with the Holy Spirit? Algum de vós quer esta noite também dizer, Senhor, vem e refrigera o meu coração. Come today. Vem hoje Come to give me strength. e vem e dá-me força. Come to change my heart. Vem para mudar o meu coração. Come to equip me. Vem para equipar-me. And come to abide in me. E vem para habitar comigo. If it is your wish tonight, you don't have to, but if you feel that the Spirit has this for you, Se vocês sentem, é isto que o Espírito quer para vós, would you like to stand with me as we pray então eu together? peço-vos que se coloquem de pé enquanto oramos juntos. May God bless you. Que Deus vos abençoe. May God refresh you. Que Deus possa ser refrigério para vós. You know, I was talking to a young man before. Sabem, eu estava há pouco a falar com um He jovem. said, Pastor, my greatest concern
E este é um dos meus maiores is that we come here, preocupações. we come here and we have a great time, É que venhamos aqui e tenhamos um belíssimo tempo juntos. and then we go home and we forget 99% of what we E hear. depois, se formos para casa e esquecermos 99% do que vivemos aqui. It doesn't have to be like that. Não tem que ser assim. Because God is going to go with you through His Spirit. Porque Deus vai convosco através do seu Espírito. All we have to do is open our hearts and ask Him to come in. E o que temos de fazer é abrir os corações pedindo-lhe que Ele venha.